sétimo ano. Eu sou o professor Anderson Carvalho. Nesta videoaula, eu vou explicar o conteúdo do Plano de Estudo Tutorado de Matemática do sétimo ano, volume 4, 2021, semana 1. Então, vamos lá. Eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então, na semana 1, unidade temática Geometria, objeto de conhecimento, transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano, multiplicação das coordenadas. Habilidade: reconhecer e representar no plano cartesiano o simétrico de figuras em relação aos eixos e à origem. Conteúdos relacionados: representação de polígono no plano cartesiano, os quadrantes do plano cartesiano, o polígono no plano cartesiano. Tema: plano cartesiano. Cara ou cara estudante, nesta semana você vai rever o conceito de plano cartesiano e suas aplicações. Coordenadas cartesianas. Para localizar cada ponto, usamos duas linhas retas numeradas perpendiculares. O ponto O, em que ela se cruza, é chamada origem do sistema. Então, aqui, ó, né, a origem. Com outras perpendiculares e paralelas, formamos uma malha imaginária de quadrados sobre uma região plana. O eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas, o eixo Y. Então, o eixo vertical é chamado eixo das ordenadas. Então, o eixo Y, esse aqui, ó, das ordenadas, né? Eixo Y. E o eixo horizontal, eixo das abscissas, ou eixo X, esse aqui, ó, da horizontal. O eixo das abscissas, ou então conhecido também como o eixo X, né? Eixo Y e eixo X. Ordenadas e abscissas. Cada ponto da malha é representado por dois números. O primeiro indica um percurso horizontal e o segundo um percurso vertical. Observe o seguinte ponto destacado. O ponto A tem coordenadas 2 e 3. Então, o primeiro aqui sempre vai ser x e o segundo vai ser representado y, né? Porque, partindo da origem, andamos duas unidades na horizontal, no sentido da direita, e a seguir subimos 3 unidades na vertical para chegar até ele. Geralmente, o pontilhado associado ao ponto está presente na figura para indicar os números referentes aos eixos. Podemos ampliar os eixos x e y representando também os números negativos. Assim, os eixos dividem o plano cartesiano em 4 partes que chamamos de quadrantes. As características de cada quadrante são: primeiro quadrante, os pontos possuem as coordenadas positivas. Então, o primeiro quadrante é esse aqui, ó, tá? Possuem as coordenadas positivas, tanto x, as coordenadas x, né, e y são o quê? Positivos, né? O eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Segundo quadrante, os pontos possuem a abscissa negativa e a ordenada positiva. Então, aqui a abscissa é negativa e a ordenada positiva. Então, aqui segundo quadrante. Terceiro quadrante, os pontos possuem as coordenadas negativas. Tanto x, né, que é das abscissas, e tanto as ordenadas são o quê? Negativas. Então, aqui o terceiro quadrante. Quarto quadrante, os pontos possuem a abscissa positiva e a ordenada negativa. Então, a abscissa é positiva e a ordenada é negativa. Então, aqui, ó, primeiro quadrante. Esse aqui é o primeiro quadrante. Nunca muda, não. É sempre assim. Esse aqui é o primeiro quadrante. Segundo quadrante. Terceiro quadrante. Quarto quadrante. Observe a seguinte imagem. O ponto A tem coordenadas, né? 3 no eixo X e 2 no Y. Então, ó, 3 e 2. O ponto B tem as coordenadas menos 3 e 4. Menos 3, que é o X, né? Sempre aqui, ó. Os primeiros aqui vai ser o X. O primeiro ponto é X e o segundo é Y. Então, ó, menos 3 e 4.
O ponto C tem as coordenadas menos 4 e menos 4. Menos 4 para x e menos 4 para y. Como é negativo y, então é aqui para baixo. O ponto C tem as coordenadas, isso que já falamos, né? O ponto D tem as coordenadas 6 e 2. 6 para x, 6 para x, então vai descer, que é menos 2, aí menos 2. Então, ponto D. O ponto E tem as coordenadas 7 e 0. Então, aqui, ó, 7 para x e 0 para y. Então, vai ficar em cima do eixo x aqui. O ponto F tem as coordenadas 0 e 7. Então, aqui, ó, 0 para x e 7 para y. Então, vai ficar aqui, em cima do eixo y, tá? Voltando aqui, ó, ponto A tem as coordenadas 3 e 2. Então, 3 para x e 2 para y. Então, 2 é positivo, então aqui para cima. Ponto B, menos 3 e 4. Então, menos 3 para x, tá? E 4 aqui para y. Então, aqui, ó, é 0 e 0. É o encontro da abscissa com a ordenada, né? Então, aqui é 0, 0, que é a origem, tá? O ponto C tem as coordenadas menos 4 e menos 4. Então, menos 4 para x, desceu, porque é menos 4 para y, e menos 4. O ponto D tem as coordenadas 6 e 2. Então, 6 para x, desceu, que é menos 2, a menos 2. Marca aqui o ponto D. A, B, C, D, E e F. No caso do ponto E, né, tem coordenadas 7 e 0. Então, 7 para x e 0 para y. Então, vai ficar aqui mesmo, no eixo x. O ponto F tem as coordenadas 0 e 7. Então, 0 para x e 7 para y. Então, vai ficar aqui, ó, no eixo y. Observação. Quando o ponto pertence ao eixo x, sua ordenada é igual a 0. E quando o ponto pertence ao eixo y, sua abscissa é igual a 0. Também podemos representar polígonos no plano cartesiano associando os vértices aos pontos no plano cartesiano. Observe a seguinte imagem. Nela temos o quadrilátero ABCD. O ponto A tem coordenadas 2 e 3. Então, aqui, partindo aqui, ó, o ponto A, partindo, né? O x aqui sempre é x e aqui o segundo é y. Então, x vale 2 e y vale 3. Então, tá aqui, ó, 2 e 3. O ponto A tem as coordenadas 2 e 3. Então, tá aqui, ó, o ponto A. O ponto B tem coordenadas 4 e 6. Então, ó, vamos aqui no 4 no x e 6 no y. Tá aqui o ponto B. O ponto C tem as coordenadas 7 e 6. Então, 7 para x e 6 para y. Então, aqui, ó, 7 e 6. O ponto D tem as coordenadas 7 e 3. 7 para x e 3 para y. Então, tá aqui, ó. Esse quadrilátero é chamado trapézio, né? Então, aqui os pontos, vamos unir, né? Unir, ó. Aqui é tudo tracejado, ó. 2 e 3. Depois, ó, 4 e 6, né? 4 e 6, 7 e 6, depois 7 e 3. Aí fechou. Aí fechou aqui. Bem, chegamos ao fim desta aula. Na próxima aula, eu venho explicando as atividades. Muito obrigado.